Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Quarta-feira. Mais um Momento Elfareda de hoje. Que friozinho! Que friozinho gostoso, né, gente? Que delícia! Olá, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Momento Elfareda. Hoje temos um assunto muito legal, a mulher árabe na dança. A visão de uma mulher que é de família árabe, né? Será que tem uma diferença, né? Pois é, eu tava agora... A gente fica passando de uma live com outra, não é? Ai, a Ju já esteve aqui com a gente também. Mas você também tá sempre aqui, não tá? Junto com a gente, né? No Momento Elfareda. Ó, minha convidada já chegou, que delícia. Então, gente, é o seguinte, tem uma setinha aqui embaixo. Camila, faz isso também, tá? Tem uma setinha aqui embaixo, aí vocês compartilhem com os contatos de vocês, tá bom? Pra gente ter uma conversa, um papo muito legal. E já fala para os convidados de vocês que vai ter sorteio na live. Vai ter sorteio na live. Então aproveita, tem que assistir a live inteira. E aí a gente preparou uma surpresa super especial para vocês. Então chama o povo aí. Chama o povo e vem pra live. Então, enquanto isso, gente, vou passando os recadinhos para quem é a primeira vez aqui, né? Que não conhece o Momento Elfareda. Para quem já está aqui, né, já recebi algumas perguntas, olha que gostoso, né? A gente tem sempre a Elfareda Live, às 15 horas, com algum tema ou alguma modalidade que a gente oferece no estúdio, online, tá? Temos também o Elfareda Cooking Class. Sim, gente, na quarentena, para você aprender a fazer coisas gostosas. A gente tem a nossa aula de culinária Elfareda, olha que gostoso. Então é bem no horário da tarde, gostosinho, tranquilo, uma live bem tranquila e gostosa. À noite, você tem um encontro comigo. De segunda a sexta-feira, Momento Elfareda, sempre comigo e um convidado especial, tá? Uma convidada especial. Oi, Marcinho! Seja bem-vindo aqui novamente. Então, a gente sempre tem esse encontro, eu e você, e pra gente ter aquele papo especial, pra gente agregar nesse momento, né? Então, você pode fazer a sua perguntinha, tá? Pode fazer sua perguntinha e eu já recebi bastante perguntinha para nossa convidada de hoje, tá? Bom, vou chamar minha convidada. A minha convidada de hoje é uma grande amiga, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito divertida. Ela dança muito, gente, e ela vai falar sobre a mulher árabe na dança. Será, gente, que tem uma diferença? Como será a família, né, da mulher? Da mulher árabe. Bom, a minha convidada de hoje no Momento Elfareda é Camila Murad. Camila, seja bem-vinda ao Elfareda. A minha amiga que a gente fica conversando nas madrugadas. Boa noite! Olha que lindeza, gente! Cheguei chegando, gente. Ai, que diva com essa taça. A Dana é fina, né, gente? Ela toma água na taça. Eu tomo. Em casa, na quarentena. Tem que ficar bonita em casa, né? A gente tem que se cuidar, ficar cheirosa. Então, gente, vocês imaginam que perfume que eu tô aqui agora na live? Eu imagino que você esteja usando um perfume bem docinho, pelo que eu conheço. Bem docinho. Gente, eu sou doce.
entendeu? Mas a gente tem que estar cheirosa. Vocês estão sentindo o cheiro aí, ó? Tomei banho, hidratação, tudo lindo que eu preparei pra vocês, hein? Que delícia. Menina, você sabe que eu também tenho isso de passar perfume para dar aula online? Não importa. Passo perfume para as minhas alunas. Nossa, tudo assim. Eu tenho uma coisa com cheiro, né? Então, normalmente eu passo o meu melhor perfume para dormir. Aquele perfume que é o mais amado, né? Que geralmente é o mais difícil de encontrar para comprar, que tá sempre é aquele que o investimento foi maior, né? É aquele que eu passo para dormir, e aí eu gosto de passar ele aqui e dormir assim, ó. Ai, que gostoso. Ai, tá com eco? Amiga, eu vou Tá com eco? te chamar de novo, tá? Não, sabe o que eu vou fazer? O que é? Eu vou. Pode tirar, porque eu vou tirar. Oi, Márcio Mansur, coisa lindo! Eu vou fazer o seguinte, enquanto você me tira e me chama de novo, eu vou tirar a caixinha de som que eu tô usando e vou colocar um fone de ouvido, que aí acho que vai resolver, então tá? Um minutinho, um minutinho eu vou. Fica aí, gente. Não vou embora. Aqui. Isso aí, gente. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos ao Momento Elfareda de hoje. Então, eu vou falando sobre os convidados ainda dessa semana, que essa semana tá incrível, né, gente? Amanhã estarei, ele acabou de entrar aí, gente. Estarei com Rimon, empresário do 1001 Noites, tá? Idealizador desse grupo maravilhoso. Estará aqui comigo, a gente vai ter esse papo muito gostoso. Né? Qual a importância de um empresário? Né? Será que a bailarina ela precisa de um empresário? Um olhar de uma pessoa que não dance. Será que é importante isso? Né? A gente vai ter esse papo muito gostoso amanhã. E na sexta-feira iremos falar sobre metodologia e didática. Você sabe o que é metodologia? Sabe o que é didática? Sabe a diferença das duas? Incrível, né, gente? Então, essa semana, ó, ainda tem muita lenha para queimar! Bom, vou chamar a Camila. Acho que... Me dá um ok aí, Camila, se você já pegou o fone. Se já conseguiu organizar tudo aí. Sua net tá caindo? Não, fica aí, porque tem sorteio, gente. Essas lives estão ficando muito importantes. Tem sorteio hoje e tem sorteio amanhã na Elfareda Live das 15 horas, gente. Então, assim, assista de hoje, assista das 15 horas do Elfareda Live de amanhã, tá? Vai ter sorteio, mas tem que estar na live. A gente dá presente. Olha que gostoso, né, gente? Você é professora, então, incrível. Incrível esses temas da semana. Quem não conseguiu assistir, vai no IGTV, tá? Assiste, que as lives estão lá, tá? Mas é importante a gente ter esse momento, né, no ao vivo, porque vocês tiram as dúvidas de vocês, né? E é muito gostoso ter vocês aqui, viu? Voltou! Vou chamar a Camila. A gente tem muito papo aí, muita conversa. Compartilha a nossa live. E aí, Oiê. será que vai melhorar agora o nosso eco? Acho que sim. Fala aí, Avisa a gente. Pessoal. Aí, acho que melhorou sim. Melhorou? Legal. Bom, Camila Moura. Ai, que Para o delícia! pessoal te conhecer. Bom, primeiro, seja bem... É que a gente fica falando, ela já é minha amiga íntima. E não, aqui eu estou de entrevistadora e a minha entrevistada. Então, seja muito bem-vinda ao Momento Elfareda de hoje. Ai, que delícia! Muito obrigada! Que delícia estar aqui! Ai, e para você entender um pouquinho, o que acontece? Eu já recebi algumas perguntas, tá, do pessoal. E aí, o pessoal também vai enviando aqui as perguntas. Então, gente, vocês podem ir perguntando, tá? Mas você não se preocupa com o que tá escrito aqui, para você não se perder, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Vamos embora. Então, Camila, para o pessoal te conhecer um pouquinho, fala da sua trajetória, tá? Para o pessoal saber um pouquinho da questão familiar e tudo mais.
Bom, vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Dana, obrigada pelo convite. Tenho acompanhado todas as lives. Você está arrasando. Temas muito legais, pessoas muito legais. Está muito gostoso de acompanhar, viu? Ai, que bom. Pessoal, pessoal, bom, para quem não me conhece, eu sou a Camila Mourad. E eu sou de origem libanesa. Minha família é uma família libanesa muito tradicional e é uma família islâmica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa questão, né, da dança dentro de uma família árabe, né? A gente vai provavelmente dar umas pinceladas aí nessa coisa também, né, da religião que as pessoas confundem muito a mulher árabe, a mulher muçulmana, né? São coisas que podem caminhar juntas, mas também podem caminhar separadamente, né? Não necessariamente porque é árabe é muçulmana e não necessariamente porque é muçulmana é árabe, pode ser os dois, pode ser um só, pode não ser nenhum, né? E é muito legal falar sobre isso sempre, eu sempre tento esclarecer ao máximo aí as dúvidas da galera. É um assunto, né, que o pessoal tem muita dúvida e às vezes tem medo de perguntar, né, de parecer uma pergunta que não seja muito relevante, mas sempre é. Pode Sempre é. perguntar. Pode perguntar, verdade. E aí, Camila, teve até ó, o pessoal aqui, ó. Ai, que delícia. Obrigada, Drica. Duas profissionais top. Ah, que Ah, gostoso. quando você vem a Floripa? Ai, que Vamos. Ai, delícia. que delícia. Essa pergunta para mim, ou para Camila. Quando Vamos você nós vem para duas. as duas, gente. Vamos as Vamos nós duas, tá? duas. Depois dessa quarentena a gente vai as duas para Floripa, porque eu amo trabalhar em Floripa. Gente, eu Amo, só amo fui uma mesmo. vez a trabalho para Floripa e não era para dar aula, né? Normalmente quando eu saio de São Paulo, quando eu saio da casinha para dar aula, é sempre, né? A gente já aproveita para fazer um combo. Então vai, dá workshop, faz banca de avaliação, faz show, né? Tudo no mesmo evento. E para Floripa eu só fui uma vez, eu só fui para dançar num casamento e voltei. Ai, muito gostoso. Amo Floripa. Amo. Então, para as pessoas entenderem, Camila, você vem, né? Você é de família árabe. E aí, como que a Sim. dança ela entrou? Né? Já era uma coisa que acontecia no meio da família, né? Era a dança do ventre ou era uma dança diferente? Porque, né, tem isso também para as pessoas entenderem. E aí, em que momento que você teve essa divisão aí, né? De falar assim, ah, eu vou começar a estudar mesmo a dança do ventre. Sim, vamos por partes aí, né? Vamos rápido, mas vamos por partes. É, Gente, família libanesa é uma família muito intensa sempre, né? É uma característica sempre muito forte de todos os povos árabes, essa coisa da intensidade, né? Então é um povo de uma intensidade emocional muito forte, né? Muito grande. Então, assim, é um povo que tudo sente muito. Quando tá com raiva, tá com muita raiva. Quando tá feliz, tá muito feliz. Então é um povo muito sonoro e muito movimentado, né? Então é um povo assim naturalmente dançante, um povo naturalmente musical, né? E eu lembro que na minha infância, o momento assim que, né, a parte mais importante assim da minha relação com a dança começou na minha infância. A gente ia sempre para um clube que era um clube enorme, com piscinas, pistas de jogos e salão de festas. E era um clube onde se reunia toda a colônia árabe para as festividades. Então, assim, feriados, às vezes carnaval, a gente passava os 4 dias do carnaval nesse clube. E era um carnaval, né? Então, assim, tinha confete, tinha serpentina, tinha espuminha, mas não tinha samba. Tinha música árabe ao vivo, os 4 dias e todo mundo dançando, aquelas rodas de dabik com 500 pessoas, sei lá, também não sei precisar hoje, né, quantas pessoas, mas era muita gente. Então, assim, a gente ia muito pra lá. E era muito gostoso, porque era um momento. Na minha casa sempre teve muita música árabe, né? Não tem como não ter. Mas era um momento onde tinha muitas pessoas juntas desfrutando daquilo, sabe? E a energia daquilo me marcava muito forte, né? Eu lembro, eu era muito pequenininha. E
E aí tinha os músicos tocando, a galera dançando e não sei o quê. E eu me lembro que, assim, eu sempre fui muito desinibida, né? Eu nunca fui muito... A timidez não passou pela minha vida em Não nenhuma passou fase por essa dela. vida. E aí eu entrava no meio da roda lá e dançava. E eu lembro que as pessoas ao meu redor, elas ficavam em êxtase, né? De ver aquele toquinho de nada, dançando sem vergonha de ninguém e tudo bem. E isso me marcava muito. Isso eu lembro nitidamente, assim. Eu lembro dessa coisa, assim, de olhar em volta e pensar, gente, quando eu faço isso, as pessoas ficam tão felizes, eu quero fazer isso sempre. É isso que eu quero fazer na minha vida. Porque quando eu tô dançando, eu tô tão feliz e todo mundo tá olhando pra mim tão feliz. Já que isso faz todo mundo feliz, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Mas não, era criança, né? Então não tinha essa coisa assim de pensar se seria uma profissão ou se eu só iria lá toda semana dançar com aquelas pessoas pra brincar. Não tinha uma organização naquela ideia, né? E aí começou dessa forma, né? Porque aí você começa a fazer amizade com os músicos sempre ficam de olho e falam, nossa, você dança bem, vamos na festa tal dançar? Sabe? Eu era uma criança muito dançante em todos os lugares, na escola, por exemplo, né? Eu sempre queria, todos os trabalhos eu dava um jeito de na apresentação colocar dança, A fazia sua todos os meus família, coleguinhas dançarem. você passou que a sua família ela é muçulmana, né? Sim, O sim. colégio que você estudou era um colégio regular, Era um normal? colégio normal, assim, os meus Tá. irmãos estudaram em escola islâmica, eu sou a caçula, então eu já peguei uma fase onde a gente já estava, assim, um pouco mais junto da galera, assim, dos brasileiros, né, já tinha mais contato, porque no momento da minha primeira infância, a gente era um pouquinho mais fechado entre a colônia árabe mesmo, sabe? A gente não conhecia muitas pessoas que não fossem da colônia árabe. E aí a gente foi fazendo amizade na vizinhança, aí acabou misturando um pouquinho mais, né? O que é maravilhoso. Minha mãe é brasileira, meu pai é libanês, minha mãe é brasileira. Então a gente acabou fazendo muitos amigos na colônia árabe, muitos amigos brasileiros, e aí ficava sempre todo mundo junto. Então eu não estudei em escola islâmica, mas mesmo assim, nos trabalhos de escola eu dava um jeito ou de enfiar uma dança árabe ali, ou qualquer outra dança, gente, tinha que dançar. Meus amiguinhos, se tiver algum coleguinha meu aqui nessa live, vai falar que a gente fazia isso. E aí o primeiro contato foi assim, com a dança, né? Essa coisa de entender o poder que a dança tem de aproximar as pessoas e de despertar dentro delas aquilo que existe de melhor, né? Ali eu percebi isso muito cedo. Que Sim. naquele momento, às vezes, pessoas que nem tinham tanta afinidade, mas naquele momento elas estavam juntas, muitas vezes de mãos dadas, dançando uma dabique, olhando umas para as outras e sorrindo. Aquilo me marcava muito, sabe? E aí você teve esse contato, então bem Sim. pequena. E aí nesse momento que você percebeu, né? Ah, isso que eu quero para minha vida. Isso mais ou menos quantos anos você tinha? Olha, essa coisa do isso que eu quero para minha vida foi muito cedo, assim, eu só não entendia que isso podia virar uma profissão. Quando eu comecei a entender que isso podia virar uma profissão, foi já por volta de uns 10 anos, assim, porque com uns 12 anos já tinha músico que me levava para dançar em festa. O pessoal chamava. E assim, no começo, a própria família, né? Por exemplo, vinha. Eu lembro de uma tia minha que vinha do Líbano. E ela acordava cedo e falava, me tirava da cama cedo para eu dançar para ela. Então, assim, era incentivado. E era não só nas festas, dentro de casa também. Eu sempre, entre brincar de qualquer outra coisa, ir pra frente do espelho, dançar, eu preferia dançar, sabe? Mas nesse momento inicial, era só o folclore? Não, não. Assim, o folclore é muito mais forte, né? Assim, dentro das festas árabes sempre aquela coisa que é mais enraizada, que traz mais o contato fiel com aquele povo, vai ser o que vai tocar mais. Então, por exemplo, numa festa libanesa vai tocar mais dabik do que outras coisas, mas vai tocar de tudo um pouco, né? E a própria configuração de algumas músicas, né? Então a gente tem algumas músicas que a gente remete mais à raça,
que é uma dança do ventre, né? Com umas características um pouco mais orientais, né? Assim, mais enraizadas, mais próximas de alguns folclores, né? E que a gente tem ali um feminino muito forte, né? As mulheres árabes, elas têm trejeitos muito característicos, né? Você que é uma pessoa que vai todo ano para o Egito, você sabe disso melhor do que muita gente. Você conviver naquele lugar, tudo faz parte da cultura do povo, até o jeito que a gente se movimenta, né? Sim. Os nossos costumes, as nossas crenças, elas vão ficando vestidas no nosso corpo e elas influenciam na forma que a gente se expressa. Então eu lembro que nessas festas mesmo da minha infância, tinha momentos em que os homens estavam lá nas dábiques e as mulheres estavam no meio da roda aqui, assim, ó, com um charme, com um feminino que é muito peculiar da mulher árabe, né? É uma coisa assim que a gente tem que. Nossa, acho que quem não convive muito com a cultura tem que estudar muito aquela linguagem corporal, olhar aquilo ali e falar, vamos pegar esse trejeito aí, essa suavidade, né? Essa coisa que tem essa dose tão perfeita de força e suavidade, né? Eu vejo muito isso na movimentação da mulher árabe, assim, a forma com que ela une força e suavidade. Você mistura uma coisa na outra de um jeito que você não sabe mais o que é força, o que é suavidade, né? E aí, voltando então para sua família. Então você tem Sim, essa coisa da dança, mas uma questão muito familiar, né? sim, E sim. aí, em que momento que você realmente falou assim, bom, isso vai ser você bailarina de dança do ventre? Que Então, momento é que foi esse e como foi a reação da sua família? exatamente a reação da minha família. Muitas pessoas falam assim pra mim: Nossa, você é de família árabe, eles devem ter te dado a maior força, né? Não. Tá que não. Então, vamos falar disso. Bom, eu comecei a ser convidada. No começo, eu era convidada pelas pessoas para ir dançar. Dança no aniversário do fulano. Como uma coisa informal, no começo eu nem recebia nada para isso, eu ia porque eu gostava, eu ia porque eu aprendia muita coisa naquele convívio com outras bailarinas, naquele convívio com músicos, né? E aí, quando esses convites começaram, porque quando eles eram só dentro da família, né? Quando eu dançava dentro de casa, era normal, era o que eu fazia desde sempre, né? Mas quando eu comecei a ir dançar fora de casa, na festa de um, na festa de outro, e aí esse um às vezes era da colônia árabe, às vezes não era, né? E aí começou a gerar um desconforto na família, não por ser uma família árabe, né? Mas por ser uma família islâmica. Então, assim, vocês imaginam, as mulheres da minha família, elas não mostram o cabelo, né? Elas usam hijab. E aí, como que eu estava justamente nessa fase de transição, porque a criança não usa hijab, né? A gente passa, mesmo a criança islâmica, ela passa a usar oficialmente, ou ela passa a cobrir a cabeça oficialmente depois da primeira menstruação. Então, assim, nesse momento de ficar mocinha, né, de deixar de ser criança e virar mocinha, meu pai esperava que eu fosse usar o hijab, não o véu. Ele esperava isso. Você é a única menina. Não, não. Eu tenho uma irmã mais velha e dois irmãos, somos em quatro. E a sua irmã mais velha usa? Não, Também não. não, não, não usa também. A As gente mulheres brinca, né? revoltadas da família! Pois é, gente, a gente não foi pra essa linha, assim, né? Não Mas deu enfim. certo. E o seu pai? O que era assim, a família? Olhava, já tinha aquela Então, coisa. Como assim? Ela não vai usar? então, Né? na Uma verdade, família com muçulmana. relação ao hijab, muitas minhas primas também não usavam, E né? Então ainda vai dançar, não né? tinha isso. Com o fato de não usar o hijab até que era tranquilo. Mas o fato de dançar foi muito tenso no começo, porque para eles era uma grande preocupação. Porque Sim. eles pensavam assim: aqui dentro de casa, a gente sabe o que ela está fazendo, a gente sabe o que isso significa. E lá fora as pessoas não sabem. Será que vão respeitar? Ó.
Pro pessoal que tá entrando aqui, gente, Nasser, Samir, olha que O legal. Nasser tá Tá aí, Samir aí. Souri, grande derbaquista, Nequinha, grande olha que amigo. delícia, todo mundo aqui. Gente, estamos no Momento Elfarida. Lembrando que a gente tem um sorteio no final da live. Então fica aí, compartilha que vai ser babado, babado. Estamos falando sobre a mulher árabe na dança. Então continua, amiga. Então vamos lá. Foi tenso, né, esse comecinho, porque era uma grande preocupação, sabe? Por parte do meu pai, né? Assim, a família fazia uma pressão nele, né? Do tipo, você vai deixar isso acontecer, né? E Sim. ele tinha uma preocupação. E aí a gente só entendeu que era uma preocupação quando eu era muito nova ainda. E aí meu pai, eu tinha um show assim para fazer que já era uma coisa assim mais oficial, né? Não era uma coisa assim do amigo chamar para ir dançar, né? Era uma coisa um pouco mais assim, né? Já começou a rolar uns cachezinhos e tal. E aí o meu pai falou para minha mãe assim, mas é um absurdo, ela é muito nova para viver nessas noites árabes aí que vira madrugada. Porque na época que eu comecei, as noites árabes eram público praticamente 100% árabe, né? Música Sim. ao vivo, todas. E virava à noite, assim, não era final de semana não, gente. Era de terça para quarta, virava à noite, sabe? Era bem, a galera aproveitava bastante, né? E aí ele A falava Solar assim, colocou aqui um comentário. No clone, diriam, você está expondo sua figura. Sua família falava exa... isso, amiga? Que você estava expondo sua figura? Olha, eu sempre fui uma menina um pouco assim, como eu posso dizer, gente? Eu sou uma pessoa muito assim, como eu não sei a palavra para isso, talvez vocês me ajudem a definir. Mas pra vocês terem uma ideia, a família não tinha coragem de vir falar para mim, não. Tentava Só da falar fofoquinha. pro meu pai não deixar. Tentava, né? Porque eu nunca fui Mas muito isso não de é só família ouvir árabe, e não, né, gente? acatar, sabe? Família Mas é nunca. tudo igual. E eles sabiam que eu não ia falar, ai, tá bom, né? Eu sempre fui muito de conversar a respeito, tá? Mas por que não? Né? Então vamos conversar, né? Então eles não tinham muito esse papo diretamente comigo, porque eles sabiam que talvez não desse muito certo, né? Ó, o Nasser E, colocou aqui, Camila é uma das únicas e muito corajosa. Admiro muito ela. Boa de Dabi que dança do ventre. Isso ai, é muito legal, Nasser, Nasser, falar. Vou obrigada. fazer esse adendo, porque eu fiz uma live, né? Nós fizemos até pelo Zoom, porque lá nos Emirados não é liberado, né? O Instagram, a live pelo Instagram. E eu fiz com a Nájila Ferreira, que é árabe também, e trabalha no Egito. E aí, uma coisa que ela falou muito, assim, é que ela não fala lá que ela é árabe. Ela fala que ela é estrangeira. Sim, Para poder trabalhar, né? Para poder dançar. Isso, gente. como assim, né? Nós estamos representando a dança árabe, as mulheres árabes, e as mulheres árabes não podem, Então, não está muito associado à questão da não é? cultura, está mais associado à Sim, questão da religião mesmo, viu? sim, sim. É que cultura e religião caminham muito perto, né? A religião é um dos aspectos que caracteriza a cultura. Nossa cultura ela é caracterizada pela arte, pelos costumes, pelas crenças, né? Então, a religião ela faz parte desse bolo da cultura, né? Mas não é a mesma coisa, né? Cultura árabe é uma coisa e religião é uma outra coisa. Mas foi Sim, bem sim. complicado no meu começo por conta disso, porque a família é muito tradicional, né, nos costumes e na religião. Meu pai nunca foi me assistir dançar. Até Ele hoje. nunca me viu, até hoje, ele nunca me viu dançar. Mas por quê? Porque ele tem raiva? Porque ele não quer me ver dançar? Não. Porque ele não frequenta ambientes que tenham bebida alcoólica, por conta da religião. Ele não frequenta ambientes de festividades ali, assim, né, nesse formato. Ele é meu pai, assim, de todos os muçulmanos que eu conheço, o meu pai acho que é o único que eu conheço que realmente segue a risca em todos os aspectos, né? A gente Nossa. tem longos debates, assim, de conversar sobre isso. Ele, por exemplo, todo sábado, agora não que a gente está em casa, mas todo sábado ele vai no meu estúdio levar uma marmitinha, porque ele sabe que de sábado eu não tenho pausa para almoçar. Então minha mãe faz uma comidinha, ele vai levar, porque o estúdio é perto Ah, da casa deles, sim, sim. entendeu?
Então, assim, não é uma coisa que não, que ele não gosta, que não, meu primeiro estúdio, ele foi o fiador do estúdio, né? Então, assim, ele incentiva, ele apoia, ele não participa, porque ele é um cara que segue a religião do jeito que ele que tá ali mesmo à risca no Alcorão. E eu admiro ele muito por isso, Sim, né? sim. Então, assim, eu não vou ficar chateada por ele não A participar, né? Soá colocou aqui, você era rebarbada, diria meu pai. Ai, gente. Renato falou, que coisa, isso é um absurdo. É, são culturas, né? Gente, na verdade, assim, não é um absurdo. A gente tem um olhar ocidental sobre Exato, uma cultura exato. oriental, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista deles, não é natural ele querer que a filha dele dance dentro de casa por achar que ali ela está protegida e Uhum. achar que fora de casa. Porque o que aconteceu? A gente estava, né, falando desse momento onde a coisa começou a ficar um pouco mais profissional. E aí ele falou para minha mãe assim. Ela é muito nova para viver na noite, ela ainda é muito boba, não tem malícia ainda, vão enganar ela, vão fazer alguma coisa ruim com ela, e não sei o quê. Aí minha mãe olhou para ele e fez assim: o problema é esse? É esse o problema? Ai, olha o coronavírus, gente. Meu Deus! Meu Deus, é só rinite, viu? Não, corona não dá espirro, não. Corona é Não dá. pneumonia, Ah, não é é? Não gripe. sabia. É que se tiver com corona e espirrar, passa, né? Ah, é, gente. Bom, deixa eu só, antes de você continuar, ó, você colocou aqui, Kai é autêntica, tem postura firme. Por isso, ninguém tem coragem de peitar a Camila. Ale, Ale Grigório. Ai, a Ale foi minha ex-aluna, né, A Ale? Lei foi sua aluna. Ai, Ela coisa falou, não acredito! linda! Adoro esses papos, Camila. Afinal, como ela diz, aqui é Líbano. Aqui é Líbano! Eu acho lindo a mulher com figurino e a dança árabe em si. É divino, muito maravilhoso. Renato colocou. A Fê colocou. Sim, Baba é fofo. É, e elas conhecem que ele vai lá. Nasser, ó, colocou aqui. Mas a mulher árabe, mesmo muçulmana, dança algo parecido, mas é araxa, né? Sim, Pergunta sim, para ela. Sim. exatamente. É, a gente até. Ainda bem. Isso, vocês, ainda bem que vocês exibem essa arte, Renato colocou. Ainda Sim, bem, pelo sim, menos no Brasil. sim. Sim. É E aí, muito você tinha engraçado. que idade que você começou a fazer show profissional? Olha, com 12 eu já dançava, com É, muito 15 eu nova, né, acho, gente? com 15 eu acho que a coisa começou a ficar mais assim, de ter cachê e não sei o quê, sabe? É até difícil lembrar, né, essas datas, assim, porque foi uma coisa que foi acontecendo, fazia parte do meu contexto cotidiano, né? Aí pra puxar assim na memória, não, mas eu acho que com 12 certeza eu já dançava, mas acho que os cachês, a coisa ficando mais um pouco mais oficial assim, acho que eu tinha uns Mas 15, era você bem chegou novinha. assim, você ia aprendendo com alguém da sua família? Ou você chegou a sair de casa para ir fazer aulas e Nunca procurar? fiz aula, assim, não por não achar né, eu acho que, claro, é muito importante você, eu mesma, assim, né, se eu tivesse, por exemplo, tido uma professora desde o começo, meu caminho teria sido muito mais curto, coisas que eu demorei muito para conquistar, muito provavelmente eu teria conquistado muito antes, né, com alguém para orientar, né, Uhum. mas eu não tive alguém para orientar. Era uma coisa assim daquilo mesmo que veio do berço, que fazia parte do cotidiano. O Nasser falando da raça. As mulheres muçulmanas, elas não dançam para um público, mas elas, quando estão entre elas reunidas, é a coisa mais linda essas mulheres dançando. Sim. Quadril solto, a movimentação das mãos, o charme com o cabelo, aquele cabelo que fica escondido o dia inteiro, né? Ele esconde belezas ali, né, exorbitantes, é muito bonito. Então, assim, não é porque a mulher árabe não dança, a mulher muçulmana não dança em público que ela não dança. Não é? Você é muçulmana? Não, Não, tá. não. E Eu aí, gosto, acho bem bonita a religião, né? Assim como eu conheço e gosto de várias outras, né? A gente sempre procura estudar para conhecer, mas eu não pratico. você então decidiu, né, Não, muito aí jovem nesse momento ainda. da minha mãe ali, né? Que minha mãe virou pro meu Isso. pai e falou: tá, o problema é esse, é só preocupação. E aí ele falou: claro, ela falou: então tá resolvido, eu vou junto. Ela tem mãe. E minha Olha, mãe ia em todos os mãe é lugares. mãe. Cadê minha mãe?
Minha mãe tá aí, gente? A Minha mãe sempre mãe. passa o pano pra filha, não Nossa, minha tem mãe jeito. cuidava. Tanto que hoje, qualquer músico que eu encontro, quando eu encontro o Tony, quando eu encontro o Mohamed Azra, Tony Mosaic, qualquer um deles, a primeira pergunta é: Oi, tudo bem? A segunda é: Como que tá sua mãe? Como tá sua mãe? Ai, Todo mundo gente. adora minha mãe. E aí sua mãe começou a ir pros shows, Minha né? mãe ia me levar, eu não dirigia, era muito nova, né? Então minha mãe me levava, ficava até acabar, me levava embora, fazia amizade com todo mundo gostava dela. E aí a família, assim, não tinha mais argumento, né? O problema não era a preocupação, pro meu pai era. Pro resto da família eu nem sei qual que era e também, né? Não importa. E aí, assim, minha mãe indo junto, meu pai ficava mais tranquilo. E até foi um processo importante até para ele, porque, por exemplo, hoje ele entra no meu estúdio. Eu não sei, quando ele saiu do Líbano, era um momento onde lá não tinha dança em público. A arte não era uma coisa vivenciada e valorizada. Então, as mulheres que dançavam em público, elas não eram bailarinas, Sim. entende? Então, na cabeça dele era muito doido. Como que minha filha vai fazer isso? Meu Deus, o que que vão pensar dela? O que que vão fazer com ela, né? E aí, ao longo do tempo, ele foi entendendo que aquilo é uma manifestação artística que mantém a cultura dele viva. Sim, sim. Então, assim, quando ele vai lá levar a marmitinha no sábado na escola, ele fica encantado, ele fala: Nossa, essas alunas dela são tão educadas, como elas são meninas maravilhosas, né? São todas meninas também de família boa, né? De família assim porque às vezes vê o pai da menina levando, buscando, então, sabe, começou a ter uma transformação na cabeça dele de que o mesmo cuidado que ele tinha comigo, os pais das minhas alunas têm com elas, e todo mundo tem família, e isso é uma arte, as pessoas respeitam, e só é bem-vindo quem respeita, né? Ele Sim, começou a entender que muitas vezes, porque assim, imagina na cabeça dele, ele não ia nas noites árabes que eu dançava. O que uhum. será que ele imaginava? Sim, sim. Ele não tinha como saber que 90% do nosso público é feminino. Uhum. Não sei o que passava na cabeça dele. Talvez passava que, sei lá, era um monte de homem solteiro que ia lá assistir. Não sei, né? Então, assim, E é foi verdade, né? As pessoas têm acontecendo uma noção e só tem mulher, gente. só. É só mulher em evento E, árabe, né? e Então, aí, assim, assim, foi importante eu bater no peito e ter a minha mãe para falar, tô com você, porque até para minha família enxergar a forma com que a arte deles, a cultura deles é representada no Brasil, é feita de forma respeitosa, o né? Nasser colocou aqui, né? Com certeza, se não fosse a dança do ventre, a cultura árabe não seria conhecida no Brasil. Gente, é Não. muito forte a cultura No árabe aqui, mundo, né? Não é né? nem No no mundo, mas aqui Brasil. no Brasil é muito forte. A gente tem mais libaneses aqui do que no Líbano. Sim. Então, é verdade, gente. Isso não é mentira. Mas é verdade, E tem aí muito é libanês. surreal, né? É, E e aí, assim, Camila, em e que aí ele começou a momento? perceber que nem quando eu montei a escola, a família Isso inteira que eu ia começaram a perguntar. perceber que as pessoas estudam, passam o domingo inteiro lá fazendo um curso para poder Sim, representar o meu povo. sim. Nossa, que legal, sabe? Ah, o Renato colocou, né? A dança árabe é uma festa que eu particularmente teria prazer de viver todos os dias. Ah, é muito Ah, animado, né? É muito gostoso. E é. aí, em que momento, então, você começou a fazer os shows e aí você falou, bom, agora eu já tenho propriedade para ter o meu estúdio, para começar a dar aulas. E como que Então, foi esse por andamento? ser uma autodidata, eu sempre busquei já que eu não fazia aulas com outras pessoas, eu Deixa eu já. sempre. Gente, ó, seguinte, vamos lá. A Camila é de família árabe. Ela já falou que não é um ótimo, mesmo ela sendo árabe, não foi o melhor ela não ter feito aula. Diz que o caminho foi Sim, muito mais longo. Então, sim. assim, não, isso não existe, É, o que eu estou infelizmente. dizendo, gente, não é que Senão isso todo mundo vai falar, substitui ai, uma buscar por professora, viu? vídeo. E assim, vamos deixar claro uma coisa. É,
às vezes a gente fala autodidata, a pessoa entende por autodidata aquela pessoa que fica estudando um vídeo. Isso não é É, autodidata. Você tem uma professora por vídeo, sim, tá? A minha ferramenta de estudo era o meu corpo e a música árabe. sim, Eu não sim. tinha, nem existia naquela época, né, gente? Vídeo e, enfim, hoje tem uma Sim, infinidade sim, de coisas. Mas nada substitui uma professora e uma professora presencial, né? sim, A gente sim. está aí num momento que a gente está sendo forçada a ter um contexto de vida online, porém, nada substitui a professora ali, ó, olhando para você e te orientando de forma personalizada, a sua necessidade sendo atendida, né? E aí a Dana Sim, perguntando, né, em que momento eu resolvi, né? Eu já dançava há uns 6 anos e aí eu fui convidada para dar aula. Aí eu falei, não, peraí, tem que me preparar um pouquinho melhor. Aí eu fui atrás de cardiologistas, ortopedistas, ginecologistas, porque eu não ia lidar somente com o meu corpo mais. Eu ia lidar com o corpo de outras pessoas, né? E a gente estava falando, né? Como eu não tive outras professoras, a minha forma de ter a opinião de outras pessoas era em avaliações, em competições, sabe? Então eu sempre queria ter a visão de outra pessoa sobre a minha dança, até para confirmar se dentro de um formato mais acadêmico de dança, já que eu trazia algo tão enraizado na questão familiar, se dentro de um formato acadêmico aquilo era bem aceito, né? Então, assim, coisas que na época o pessoal falava, ai, não precisa. Eu queria tudo, eu queria tirar DRT, eu queria ganhar o concurso X, o Y e o Z, sabe? Eu queria ter opinião de pessoas respeitadas naquele meio a respeito da minha dança para eu me sentir mais segura de trabalhar com o corpo de outras pessoas. E aí eu fui me informar sobre questões de anatomia humana, né? De execução dos movimentos. E aí eu tive que teorizar aquilo que eu fazia na prática. Eu tive que criar uma didática minha, uma metodologia minha para explicar, porque para mim era tão natural você fazer, não, mas como que eu faço isso? Tá, primeiro eu ponho o pé no chão, aí eu flexiono levemente o joelho, meu joelho não pode passar da ponta do pé, porque ortopedicamente isso não vai ser saudável, beleza. E aí eu encaixo o meu quadril, contraio o meu abdômen e peso para um lado, joelho semi-estendido. Ah, tá, sabe? Eu tive que fazer um processo de teorizar aquilo que para mim era automático. Vamos supor que você tenha que me explicar nesse momento como você respira. Você não tem que parar para pensar, porque você não pensa para respirar, né? Era uma coisa que era tão natural naquele meio em que eu vivia que eu não parava e pensava para fazer. E aí, quando eu fui começar a dar aula, eu falei, não, agora eu tenho que parar e pensar, né? E enxergar isso pela ótica da dança, enxergar isso pela ótica do corpo, enxergar isso pela ótica da comunicação. Então, vamos com calma. Então, sim. depois de 6 anos dançando, eu comecei a dar aula. Dançando assim nas festas já, né? Não conta aquele tempo que era brincando com a família. E aí, depois que eu já dava aula, há quantos anos? Porque aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber necessidades, né? Por exemplo, você não vai conseguir ensinar uma aluna a fazer 8 para cima se ela não sabe fazer batida lateral. Porque a batida Sim. lateral é um 8 para cima com transferência alternada de peso, né? Então, subo aqui, transfiro, subo ali, transfiro. Ah, então para saber o 8 para cima, ela tem que saber a batida lateral. Então, eu fui criando um método próprio ao longo do tempo baseado nessa ordem. Qual que é a melhor sequência? O que ela tem que aprender antes do quê? Né? E aí eu comecei a dar aula em 2004. Em 2012 eu montei o meu estúdio. Então são aí 8 anos, né? 8 anos. Então, Eu 8 anos demorei. até Eu dava você aula há 8 anos já, e criar a aí sua eu. didática, né? E aí Sim, falou, vou montar o estúdio. sim. Aí eu senti uma necessidade de montar o estúdio, porque nas Sim, escolas que eu dava aula, às vezes eu tinha numa mesma turma a aluna que estava na primeira aula, a aluna que já tinha 3 anos de aula, que já tinha 5, e eu tinha que juntar todo mundo naquele horário, e aí eu falei, putz, eu preciso ter um estúdio. Não sim. vai dar. Elas vão aprender muito mais rápido se eu abrir um estúdio para elas, sabe? E aí em 2012, eu montei um estúdio para poder aplicar o meu método. O objetivo do estúdio era esse. Ai, que gostoso. Gente, ó, chegou o nosso momento foto. Então é o Ai, seguinte. gente, tem momento Que foto, delícia. né?
Vou tirar aqui. Todo mundo, ó. A gente vai fazer uma pose. Vocês vão printar, tá? Tirar a foto. Marcar lá no feed ou nos stories de vocês. Me marca a Camila. Coloca lá, Mulher Árabe na Dança, para todo mundo assistir. E guarda essa foto, tá? Guarda essa foto que vai vir uma surpresa aí. Vocês vão precisar dessa foto, hein? A Dana não dá ponto sem nó. Tira, ó. Tira a foto todo mundo que vocês vão precisar. Vai. Aí. Foi? Conseguiu, gente? Fala se vocês conseguiram tirar a foto. Ai, a Andréia falou, eu queria muito aprender a dança, acho tão lindo. Aí eu vou falar, é esse momento agora. Gente, a Camila, né, ela vai participar, essa maravilhosa, né, a Mulher Árabe, do El Fareda Course, um curso totalmente online. Que para delícia. quem quer iniciar, para quem já dá aula, para quem é intermediária, é avançada, é um curso de ritmos. E assim, gente, é com preço assim, muito especial, de quarentena. É para todo mundo estudar, é para as professoras indicarem para suas amigas, para suas alunas, né? Não tem problema, Lê, que saiu com os comentários, tá? Essa aula, ela é de ritmos, tá? Então, fala um pouquinho, Camila, como que vai ser essa aula aí para o pessoal entender. Vamos lá, gente. Para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo responda aos estímulos musicais, uma das partes muito importantes desse processo é entender a ritmologia aplicada à música árabe, porque é uma ritmologia que só existe na música árabe, né? A gente não vai treinar o ouvido para música árabe ouvindo outro estilo de música, não tem como, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no curso, vou usar o meu derbaque, vou tocar derbaque para vocês vão aprender os ritmos do ponto de vista teórico, então a gente vai começar na primeira aula falando um pouquinho de estrutura musical, né, para tudo isso fazer sentido para vocês. E aí a gente vai aprender a teoria necessária, só a necessária, tá? Não é muito blá blá blá, não. E a gente vai aprender a parte prática. Cada ritmo, ele tem uma melhor aplicação ali na música árabe, né? Tem ritmo que vai funcionar melhor com você deslocando. Tem ritmo que vai funcionar melhor para movimentos sinuosos. Quando você entende isso, a sua dança flui um pouquinho mais fácil. Às vezes a aluna fala assim, eu queria fazer... Eu coloco tal coisa nessa parte, não fica bom. Porque às vezes está colocando num momento ali que a música pede um sinuoso, um monte de movimento reto. Aí sente que tem alguma coisa que não está sendo confortável de executar, né? A gente vai falar sobre isso, a função de cada ritmo, a aplicação dele no corpo, e a gente vai praticar isso para que vocês possam não é dançar. Esse curso totalmente online. E agora sim, podem surtar, gente. 3 dias de aula, 3 dias de aula de workshop. Segunda, quarta e sexta. A última semana de junho, tá? 22, 24 e 26 de junho, às 19 horas. Gente, o curso, as 3 aulas por R$50. Se quiser fazer aula avulsa, pode fazer, R$20 cada aula. Mas, gente, R$50, um workshop, um curso... Pelo amor de Deus, façam, gente. Assim, nunca mais esse preço, nunca mais. Não, é um incentivo maravilhoso. E aí, gente, a gente vai fazer um sorteio aqui. Uma ganhadora. Alguém vai ganhar esse curso. Alguém vai ganhar. Seguinte, ó. Amiga, pega aí o papel e a caneta. Vamos. Vou pedir para minha assistente aqui, Karina. Isso. Galera, fala aí. Ajuda a tia. Quem quer ganhar o curso? Quer dar um oi aqui, ó? Eu Pega um quero. papel e uma caneta rapidinho lá na mesa. Tem uma agenda e uma caneta lá. Quem quer? Quem quer? Quem quer ganhar? Eu. Olá, aê! Como vai funcionar, amiga? Escreve um número aí e guarda. Não mostra. Não mostra. Escreve na sua mão um número. Pode ser na mão? Então vou escrever com lápis de olho na mão. Isso, um número aí. Qualquer número. Escrevi. Escreveu. Gente, eu vou falando aqui pra Camila.
Cada Você uma encosta aí vai também, colocar obrigada. um número de 1 a 15, de 1 a 15. E aí vocês vão, a primeira pessoa que colocar o número aqui, ela vai anotando e aí depois ela vai mostrar na mão qual é. Eu vou falando, tá? O nome da pessoa e o número. Tá Então, bom, exemplo, vou anotando aqui. eu tô aqui, eu coloco Dana, número 2. A Andréia já colocou, Andréia, 8. Bru, 15. Márcio, 7. Ingrid, Nossa, ele é Capricórnio 7 4. mesmo, hein? Não pode repetir, tá? Soá, 13. Fê, o 7 já foi o Márcio, tá? Drica também troca, que já foi o 13. Nafissa, 5. Marta, 9. Alê, 6. 7 já foi, né? 7 já foi o Márcio. Laila, pode mudar, tá? O 2 já É que eu dei uma foi? repetida aqui, ó. Vou falar os números rapidinho, só pra vocês saberem o que Tá. já foi. Andréia, 8. Bru, 15. Márcio, 7. Ingrid, 4. Soá, 13. Nafissa, 5. Marta, 9. Alê, 6. A Lê colocou 6? Ah, ela Colocou. depois colocou 2, gente. Não, mas é só o 6, então. Primeiro que vale. Fê, 9. O 9 foi escolhido? 9 foi já. 9 foi pela Marta. Tá. Drica, 11. Beleza? 4 foi escolhido? Não. Foi pela Ingrid. A Fernanda já colocou aí? Fernanda, troca então. A Drica já colocou aí, né? 11. Já tá aí, Drica. O 2 também. O Drica já foi aí. Drica. Mas tem outra Drica também. Aqui é a Drica Adriana. Número 2 já foi escolhido, né? 2 não. 2 não? Então é a Drica Adriana 2. Laila, 10. E Fê. A Fê já tá aí? Fernanda tá aí? Fê, Tá. né? Não, ela Já tá tinha aí. escolhido os que já foram. Qual que ela escolheu agora? 1. Um não foi, isso aí. Então repete os nomes aí que estão para ver se todo mundo, se faltou alguém. Ó, Andréia, 8. Bru, 15. Márcio, 7. Ingrid, 4. Soá, 13. Nafissa, 5. Marta, 9. Alê, 6. Fê, 1. Drica, 11. Drica Adriana, 2. E Laila, 10. Coloca aí, gente. Ok. Se tá ok. Aí. Quem será que vai ganhar, gente? Tá Eu aqui quero o número, eu estou olhando para este número, gente. Ok. Tá tudo certo? Ai, que delícia! Quem será que vai ganhar, gente? Um curso incrível de ritmos. Pode? Já posso mostrar a minha mãozinha? Posso mostrar minha mãozinha? Pode! Ai, que suspense! Ai, Eu não acreditei que foi a primeira pessoa! mentira! Quem? Na hora que começou, você falou Andréia, 8. Eu falei, nossa, mas já? Andréia! Parabéns! Uhul! Você ganhou o curso! Depois manda mensagem aqui no direct. E aí compartilha, marca lá no feed que você é vencedora nos stories. Andréia, Gente, parabéns, seja bem-vinda! que delícia! Mas, gente, eu sou assim, eu não gosto de deixar ninguém triste, né? Sabe? O que ela vai aprontar? Eu não gosto, eu fico assim. Gente, todo mundo que esteve nessa live, tá? Todo mundo vai ter 50% de desconto, tá? No curso. Então é o seguinte, o que já tá incrível, né? Então o curso, cada módulo é 20. Então vocês vão pagar no combo R$ 30. Gente, R$ 10 cada aula, workshop, tá? Aproveitem, hein? Realmente, isso aí é nunca mais mesmo, tá, gente? É nunca mais mesmo, tá? Então, assim, aproveita. Como que é para vocês poderem participar? A inscrição é hoje. Vocês vão colocar lá
no stories de vocês, tá bom? Curso de ritmos, marca lá a nossa live, a Mulher Árabe na Dança, me marca e marca a Camila, tá? E aí vai mandar a fotinho no meu aqui direct, tá? E aí a gente vai iniciar o procedimento de inscrição. Então é o seguinte, R$ 30 um super curso, gente, que vale muito a pena. Então, 3 horas de aula. Live, tá? Só para quem esteve aqui na live, tá? Mas indico o curso porque, assim, tá um valor super promocional e assim, gente, a gente tá levando o ensino para vocês, tá? Sim. Bom, chegamos num momento, a gente tá, assim, acho que a gente tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, mas a gente vai fazer o El Fareda Quiz, acho que a gente tem 1 minutinho só. Então, ai, que medo desse momento, vai. Falei, você responde em uma palavra, tá? Tá bom. Vamos lá. Uma inspiração. Ah, minha mãe. Um mestre incrível. Aquelas rodas e aquelas festas. O que te deixa irritado? Ai, ignorância no sentido real da palavra, né? Eu não sei a respeito. Deu uma travadinha, né, gente? Oi. Ignorância no sentido real da palavra, assim, de ignorar o conhecimento, né? De ignorar o que não pode ser ignorado. Sim. Em tempos de quarentena? Só o amor vai construir, né, gente? A vida é? Dançante. Um livro. Ai, um Líbano inesquecível do nosso saudoso Tufik. Um filme. O Caçador de Pipas. Comida. Uma comida. Ai, gente, tabule. Vamos ter receita de tabule aqui, hein? No sábado. Que delícia. Mas é um tabule com quinoa. Uma outra opção aí para quem não bom, pode, né? Bom, Então, ó, sábado às 15 horas vai ter El Fareda Cooking Class. Que delícia. E a nossa mensagem final. Ó, o Renato tá pedindo um beijo para Campinas. Um beijo, Campinas. Um beijo para todo mundo. Gente, compartilha, marca nos stories. Espero que vocês possam aproveitar esse curso maravilhoso que a gente está proporcionando para vocês. Camila, quero te agradecer muito por essa noite maravilhosa. Espero que a gente possa estar juntas fisicamente logo, logo. Obrigada pela parceria de sempre, pela amizade de sempre. Eu que agradeço, agora, que delícia. Esse momento aí é seu, esse último minutinho aí é seu. Galera, obrigada por estarem aqui, né? Eu, como uma pessoa com tanto sangue árabe nas veias, eu quero sempre agradecer a essas mulheres brasileiras e lindas que, mesmo sem nenhum vínculo de sangue, de cultura, de descendência, escolhem essa dança para representar, escolhem essa dança para amar, escolhem essa dança para fazer tão bonito, né? A brasileira faz isso tão bem, e nós, libaneses, a gente se sente muito lisonjeado quando alguém abraça a nossa cultura simplesmente por amor. Não precisa ter sangue, não precisa nada, só o amor, né? Então eu quero muito agradecer a todos vocês, todas vocês que de alguma forma nos ajudam a manter a nossa cultura tão viva, tão rica e tão linda. Obrigada. Obrigada, gente. Então, nós encontramos vocês dia 22, 24 e 26 de junho no curso de ritmos. Uhul, vamos estudar! Vamos estudar, gente. Marquem nos stories. Obrigada, Dana, linda!